pessoal, a postura de uma pessoa em relação à vida define se ela vai experimentar o sucesso ou o fracasso. É a frase que está aí no começo da aula de vocês, a folhinha que você acabou de receber. Então presta atenção, porque eu vou falar mais uma vez só, ok? A postura de uma pessoa em relação à vida define se ela vai experimentar o sucesso ou o fracasso. A maneira como você encara os desafios, as oportunidades, vai definir se você vai para frente, vai ficar no mesmo lugar ou vai para trás. Parece que nós vamos ter uma aula de autoajuda aqui, mas não é. Se bem que ajuda você entender o que nós vamos falar aqui. Hoje, durante a semana, nós estudamos a parábola do semeador. A cada dia, um pedacinho, com muita calma. Vocês já discutiram aí no grupo de vocês, espero que tenha sido um momento tão precioso como nós tivemos ali no nosso grupo, foi muito bom. Mas os textos que nós lemos, e alguns versículos, deixaram algumas pessoas assim pensando, nossa, o que Jesus quis dizer aqui? Né? Um texto que soa estranho, e soa estranho ao ouvido de alguns, e no meu também, muitas vezes, é aquela afirmação misteriosa de Jesus em Mateus, capítulo 13, versículo 12. Eu não sei se vocês chegaram a perceber, não é estranha? Ele fala bem assim, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem, lhe será tirado. E isso soa estranho aos nossos ouvidos, principalmente porque nós vivemos numa época que nós achamos que o certo é tirar de quem tem muito e dar para quem tem pouco ou não tem nada. E aí vem Jesus falando que quem tem vai ganhar mais. E quem não tem, ainda vai perder o que tem. A gente, por causa da nossa visão de justiça social, a gente tem dificuldade de entender o significado da aplicação de Jesus aqui. Nós queremos que se tire de quem tem muito e dê para quem tem pouco. Ponto. Mas Jesus não está falando de dinheiro, tá? Não, Jesus estava ensinando a multidão usando histórias e parábolas. E quando os discípulos vieram, Jesus, não entendemos, o senhor pode explicar? Primeiro, por que o senhor fala por parábolas e depois, o que significa a parábola? Aí Jesus falou, a vocês eu vou falar, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas para o povo que não está aqui, eu não vou falar. De maneira que quem tem, vai ter mais. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Bom, então, o contexto esclarece que os discípulos tinham algum conhecimento e iriam receber mais porque estavam interessados. Traduzindo, quem tem interesse, vai encontrar o que procura. Quem busca, vai encontrar o que está procurando. Quem tem uma postura ativa em relação à vida, em qualquer propósito, tá? Para mim, essa regra de Jesus aqui vale para qualquer área da vida. Eu estou convencido disso, vão precisar me convencer do contrário. Por exemplo, você já reparou que quem tem dinheiro costuma conseguir mais dinheiro? Por quê? Por quê? Quem tem, é a regra, não é que quer só, é que uma coisa atrai outra. Muitas vezes, é claro que há exceções, aqui no Brasil tem muita gente corrupta, mas geralmente quem tem, é porque vai atrás, porque sabe ir atrás, porque sabe multiplicar, e a tendência é aumentar cada vez mais. Um outro exemplo, quem é inteligente e tem conhecimento? A tendência é que ele vai se tornar cada vez mais entendido, porque ele tem interesse. Vamos pensar na nossa vida. Você enfrenta dificuldades. Dependendo da sua postura em relação a essas dificuldades, está definido se você vai ser derrotado ou vai ser mais forte. Está definido, de acordo com a sua postura. Porque se você tiver uma postura de, tem jeito, eu vou achar um jeito, você caminha. Se você já não tem essa postura, até o jeito que tinha vai acabar. Essa regra vale para tudo.
E vale especialmente em relação a Jesus Cristo e ao reino de Deus. Quem quer receber mais, vai encontrar mais. Quem não quer receber, vai pagar o prejuízo da ignorância. Vai perder. Outra forma de entender é: quem tem real interesse por aprendizado, irá aprender. Quem não tem interesse, seja por ignorância ou por vaidade, vai continuar perdendo. Deixa eu explicar isso aqui com mais calma. Tem gente que não tem interesse porque acha que não consegue aprender, porque acha que não tem condições, porque tem um retardo mental, tem uma dificuldade de lógica, não consegue decorar, não porque eu sou muito burro, né, e aí vai, e não vou. Essa atitude define. Por ignorância, porque na realidade Jesus fala, não foram escolhidos muitos sábios, não foram escolhidos muitos fortes. Quantos de vocês eram sábios, eram inteligentes quando o reino chegou para vocês? E a resposta é, um ou outro, né? Deus escolheu as coisas simples, as coisas pequenas, as fracas, porque não há impedimento para o reino de Deus na vida de qualquer um. Os tontos, os com dificuldade e os mais ignorantes também podem experimentar a graça do reino de Deus, mas eles precisam acreditar nisso, senão eles nem ouvem, senão eles nem buscam. Então, tem gente que por ignorância, por se achar pequeno, mas não de um jeito legal. É importante que você seja humilde, porque quem é humilde tem uma postura melhor diante da vida. Mas é uma ignorância que, às vezes, prende ela no chão, né? E não deixa ela encarar a vida e enxergar a esperança e ter fé. Tem gente que não tem interesse por aprender, especialmente a respeito do reino de Deus, por vaidade, porque ele acha que sabe. Então ele não tem nada, mas acha que tem. E ao achar que tem, ele não vai atrás. Então ele também não tem, e ainda o que tem, vamos lá, qual é a regra? Vai perder. Então você não pode escolher nenhum desses dois times, nem por ignorância achar eu não consigo, e nem achar não, eu já sei. Você tem que entender que não tem, mas pode ter. É essa atitude que vai te ajudar para você parar de perder e começar a ganhar. O desinteresse pela mensagem divina se expressa na parábola em 3 indisposições do coração que a gente viu aí. Nós vamos tentar identificar essas indisposições na nossa própria vida. Tá? Eu coloquei aqui para ajudar. Nós vimos que o semeador saiu a semear, parte da semente caiu na beira do caminho, parte da semente caiu na terra que não tinha profundidade, entre as pedras, e parte da semente caiu entre os espinhos, e só uma quarta parte caiu em solo bom. Nós vamos pegar os 3 mais negativos e ruins. A primeira parte caiu na onde? Num coração duro, beira de caminho. O que isso representa? Representa aquele tipo de pessoa que não tem interesse, não tem abertura. Jesus, na hora que explicou a parábola, e vocês leram também a explicação no outro dia, estes são aqueles que ouvem e não, me ajuda? Entendem. Normal, pessoal. Você já ouviu alguma coisa e não entendeu? Nossa, o pastor pode levantar para dizer que eu sou craque nesse aí, ouvir e não entender. Estou junto com vocês, já aconteceu um monte de vezes, eu ouvi e não entendi. Então, a primeira característica de um coração duro é essa, a incapacidade de entender. Mas isso todo mundo tem, né, Simões? O Simões é um cara aqui super culto, já estudioso, mas tem muita coisa que ele ouviu e não entendeu. Hoje mesmo ele já chegou com uma pergunta a respeito dessa parábola. Edinho, me explica isso aqui. Eu li, mas eu não entendi. Normal. O problema é o que vem depois. Ponto 2 do coração duro. Ele não tem interesse, e esse interesse se demonstra porque ele não entendeu, mas ele não procura entender. Por quê? Porque ele não acha importante. Porque ele não acha que talvez consiga entender, então ele não liga. Pense, para quem que Jesus contou a parábola? Quantas pessoas? Quantas? Multidão de pessoas ouviu a parábola. Quem foi que entendeu?
Quem? Quem que entendeu na primeira vez que ele falou? Ninguém entendeu. Se nem os discípulos que já eram aluno dele entenderam, como é que os outros entenderam? Se os discípulos que já conheciam o jeito dele falaram: Jesus, por que você fica usando essas histórias? E, pelo amor de Deus, explica para a gente que a gente não entendeu nada. Mas por que os outros não vieram atrás? O coração duro, ele é expresso no não entendimento, na falta de procura de entender e também no esquecimento. Eu me identifico com esse tipo de coração muitas vezes. E eu queria alertar vocês que esse tipo de postura em relação a Deus, em relação à vida, prejudica você, me prejudica demais. A gente não pode ser esse tipo de gente, coração duro, que pensa assim: não entendi, deixa para lá. Mas aquilo era importante. Aí passou uma semana, nem sei se é tão importante assim. 3 semanas, já nem lembro mais. Ao invés de despertar um interesse, não entendi, eu preciso entender. Ao invés de ir atrás aonde for preciso, porque eu entendi, isso aqui é importante, eu não entendi nada. Se eu não faço isso, eu continuo ignorante. A coisa mais grave que eu vejo nesse texto aí, é que fala bem assim: a palavra é a semente. E o que aconteceu com a semente que caiu na beira do caminho? As aves comeram. E quando Jesus falou o significado disso, o que ele falou? O diabo veio e roubou. Você já foi roubado? Quem já foi roubado aqui? Levanta a mão. Já fui roubado na frente da casa do Leandro. E pior que roubaram, não era nem meu. Roubaram que nem era meu. Desgraça ser roubado. Não é não? Não gosto de ser roubado. Mas aqui é mais triste. E me dá vontade de chorar mesmo, de tão triste que é. Quando você não tem interesse e não vai atrás do que você não entendeu, o diabo roubou um futuro e você nem percebeu. O diabo roubou uma vitória, o diabo roubou um crescimento, o diabo roubou uma realidade acima. O diabo roubou um futuro promissor. Porque você não teve interesse. O diabo roubou o resultado da palavra na sua vida. E você nem percebeu. Você não sabe que você ficou pobre. Muito pobre. Você nem chegou a ficar rico. Ele roubou a sua oportunidade de ficar rico em relação a Deus. É muito triste. E isso acontece aos milhares. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu gosto muito de ler, porque a minha mãe, com 8 anos, já me colocava de castigo 1 hora, acho que 2 ou 3 vezes por semana, sentado numa cadeira com a televisão desligada, não tinha celular, era o livro, eu e a cadeira, e ela falou: você vai ficar aqui 1 hora, então leia. E eu, nos primeiros dias, muito revoltado com aquela imposição arbitrária, não lia. E ela me colocava mesmo assim. Até que, vencido pelo tédio, eu comecei a ler. Eu gastei 3 meses lendo aquele primeiro livro. Era uma história de Daniel, do Etel Barrete, da editora Betânia, um livrinho que eu tive. E quando eu terminei de ler, eu perguntei: mãe, tem mais desse? Ela falou: sim, filha, é uma coleção, tem mais 3. Então eu quero mais um. Aí ela comprou. E no segundo livro ela já não precisava mais me colocar na cadeira, porque no segundo livro eu já li em 3 semanas, o terceiro li em 3 dias, e depois não parei mais. Só que aqui na minha juventude, começo da vida adulta, eu comecei a ler alguns livros, e alguns livros mexeram comigo tanto, eu falei: cara, que legal esse livro. Esse livro aqui é importante, hein? Olha, o cara que falou aqui, que falou coisas profundas. Legal. E aí colocava ele na minha estante. E depois, tentava lembrar de tudo que eu aprendi naquele livro, não lembrava mais. Eu falei: mas gente, que tipo de vida é essa que eu estou vivendo? Eu leio para dizer que li, me orgulho de ter lido, mas isso que eu li não fez diferença nenhuma para mim, mesmo eu sabendo que é importante. Sabe o que eu fiz, gente?
tomei uma decisão na minha vida. Qualquer livro que eu julguei que é importante, eu vou ler quantas vezes for necessárias até eu saber. Porque eu não quero só ler, eu quero entender. Vocês perceberam a mudança? Então, não é só ouvir um sermão, é ouvir, pensar, refletir, orar, discutir, até entender, porque se eu não entendi, eu vou esquecer, e não vou aplicar, e o diabo me roubou. Por isso, a Zenete até fez o sinal ali, por isso eu acharia muito legal que você trouxesse, sim, folha, caneta, sabe? E demonstrasse outro tipo de atitude quando a gente abrisse a Bíblia. Porque isso revela qual é o teu coração. Quem vem e ouve para esquecer é um coração duro, sem interesse. A vida dele poderia ser algo maravilhoso, se ele buscasse o entendimento. Mas antes disso, o diabo rouba. Vocês, por favor, vamos lá, né? Vamos arrancar isso na nossa vida, gente. Vamos dar um fim nisso na nossa vida. Jesus falou várias vezes para esse tipo de pessoa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos? Então escuta direito. É você que tem que escutar. É você que tem que acreditar no que eu estou falando. É você que tem que procurar o entendimento. Agora tem uma boa notícia. Se você sai do comodismo e chega para Jesus: Jesus, não entendi, me explica. Se chega para o pastor, se chega para um amigo: não entendi, me explica. O que vai acontecer com você? De um jeito ou de outro, você vai entender. Amém? Amém. Bom, o outro tipo de coração. Coração raso, a semente que caiu entre as pedras, né? Na realidade, nem entre as pedras, é uma terra rasa com pedra por baixo. O que é isso? É a pessoa sem compromisso. Jesus falou que é aquele que ouve com entusiasmo, se alegra ouvindo a mensagem de Jesus, ouvindo a Bíblia. Nossa, que legal, que coisa bonita. Todos nós passamos por essa fase na nossa vida cristã, sim ou não? Quando a gente começa a ficar animado com o negócio, ai, que coisa legal, nossa, que delícia, não, eu quero, e a gente se enche de entusiasmo. Jesus fala que é assim, aquela sementinha que brota rapidinho, já começa a crescer, só tem um problema: ela não tem raiz, e quando vem o sol, ela seca e morre. E Jesus, na hora que interpreta, diz: é aquele que quando chega às provações, ou à perseguição, por conta da palavra, essa pessoa não tem raiz em si mesmo e seca. Esse tipo de aluno, de ouvinte, também é muito comum, e eu me identifico com ele também. É aquele tipo de atitude que não dura uma semana. Sabe, nós temos isso também. Não, eu vou começar o regime. Aí o regime dura segunda-feira. Na terça, não. Quem mandou fazer feijoada, né? E aí, nossa, quantas decisões empolgadas eu já tive que não duraram um mês. O que eu vou colher com a decisão de um mês? Algumas coisas na nossa vida precisam ser decididas para o resto da vida. Um exemplo é o casamento. Eu decidi casar com a Carol. Não tem volta. Essa decisão vai ser tomada agora até o final da vida. E se não for assim, eu não vou colher o resultado disso. Vai morrer no meio do caminho. Bom, Jesus está falando em relação a ele. Pessoas que se empolgam, mas é puro entusiasmo. Do mesmo jeito que se entusiasma, desiste com facilidade porque ele não se sustenta. É uma vida seca, uma vida que é morta. Olha, gente, está cheio disso. Quantas vezes eu estou assim, morto, mais morto, seco, sabe? Não passou de uma alegria passageira, de um ânimo passageiro, aquela minha decisão, aquele meu empolgamento. Eu gostaria que a vida cristã fosse só assim, Simões, só empolgação. Alguns de nós realmente acreditam que, não sei, não estou com vontade. Não sei, não é mais a mesma coisa. Não sinto mais a mesma alegria, o mesmo prazer.
Gente, isso acontece com todo mundo. E é nessa hora que a gente descobre se a gente tem um coração raso ou um coração profundo. Jesus não mentiu para a gente. Ele falou, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Quem acha que é gostoso negar a si mesmo? Quem acha que é prazeroso? Eu neguei a mim hoje, que delícia, foi tão bom. Eu disse não para a minha vontade hoje. Não. Você quer ficar na cama? Não vai ficar, porque nós temos um compromisso. Nós vamos levantar, nós vamos orar, nós vamos para a igreja, nós vamos para a escola dominical. Mas está todo mundo parando. Não, mas o compromisso não é com quem está parando. Seu compromisso é com Jesus. E Ele está continuando. É diferente. Quem para pelo caminho também é uma promessa morta. É um potencial não alcançado. A plantinha que começou e pareceu que ia crescer e ficar linda e ia dar fruto, morreu. Porque ela começou bem, mas não quis se sustentar na posição que ela tomou. Então, vou dar mais um incentivo para vocês. Não desistam de obedecer e de crer na palavra de Jesus, por mais difícil que seja e por menos prazeroso que isso se torne. É chato às vezes, mas é a disciplina que nos garante o resultado. Precisa quebrar a dureza que há por baixo da terra rasa do nosso coração, para que a raiz encontre profundidade. Ok? Eu estava mostrando para o Arnaldo aqui, para o Mateus, logo no começo, que eu comecei com essa história de fazer devocional em 2011. E eu tenho registros desde 2011. Eu vou falar para vocês, gente, é uma delícia. Agora, então, é tão fácil. Assim, todo dia, a coisa mais gostosa que vem no meu dia é o tempo que eu tenho com Deus. Eu não vejo a hora de ir, sentar, dizer para as preocupações, fica aí. Dizer, não, fica lá. Primeiro Deus. É tão bom fazer isso. O que vocês acham? Não sei nem se vai chegar esse dia, né, de dizer, nossa, é o meu primeiro desejo, é isso. Não consigo, não é simples. Às vezes é assim, não, você vai porque você precisa, cara. Não tem como você ficar de pé sem você fazer isso. Olha só, você tem igreja para cuidar, você tem esposa, você tem 3 filhos, você tem uma vida conturbada. Você vai deixar? Se você não fizer, você está frito, você está lascado. Você precisa disso. Então, vai a torque. Vai a forceps. Né? Às vezes, vai à noite. E se falhou um dia, no outro, não, agora você vai. Não pode deixar o negócio desenrolar e falar, não fui ontem, não vou hoje também não. Porque se você desiste, já está definido o que vai acontecer também. Não vai ter fruto. A atitude conta. Bom, o que acontece com o coração raso? Seca e morre. Triste também. Seca e morre. Papai, vamos lá. Que a fé desça para o coração de vocês. Gente, vamos acabar com isso na nossa vida? Vamos? Você não pode acabar com isso na vida do outro. Mas você pode acabar com isso na sua vida. Não com as suas próprias forças, mas Deus vai te ajudar. Por exemplo, estou cansado de ser raso. O Arnaldo contou a experiência dele alguns anos atrás. Estou cansado da mesmice. Estou cansado da mesmice. O que eu faço? Eu vou buscar a Deus em jejum durante 21 dias. Aí a mesmice acabou. Porque Deus veio ao encontro dele, porque ele, não, eu vou lutar contra a rasura da minha vida. Eu quero mais, eu quero aprofundar. Quando a gente dá esse aceno para Deus, olha, de experiência própria, todas as vezes que eu tomei uma atitude mais radical de aprofundamento, Deus respondeu imediatamente. E me fortaleceu e me trouxe até o momento que eu estou aqui hoje. Vamos acabar com isso na nossa vida. Terceiro e último, o coração ocupado. O coração ocupado também é muito comum, eu também me identifico com esse aqui. É aquela pessoa que não consegue dar prioridade para aquilo que é mais importante, que é o reino de Deus, a vontade de Deus. A pessoa que ouve a palavra também, até crê na palavra também, mas ela não desenvolve.
Por que não desenvolve? Porque a vida dela é cheia de preocupações. Não só preocupações, mas também seduções e desejos. Nesse mundo tem muita coisa boa que nos seduz. Nosso coração tem muitos desejos que nos impulsionam e que tomam a nossa imaginação, ocupam o nosso tempo. Sem contar isso, nós temos a possibilidade de muitos problemas. Alguns são casados, são pais, são avós, são mães, e tem que botar comida em casa, e tem os problemas dos familiares, e tem os problemas dos amigos, e tem os problemas internos que você não consegue resolver, e, meu Deus do céu, complicou tudo. O que a gente faz? Reduz a vida cristã a um desses problemas, a uma dessas ansiedades. Do mesmo jeito que eu penso, eu não estou sendo uma boa esposa, eu não estou sendo um bom cristão, meu Deus, eu não estou sendo um bom amigo, e é só ansiedade e preocupação, como se Deus fosse igual às outras coisas tudo. Nada vai dar certo mesmo, porque é muito concorrido esse coração, é dividido demais, tem prioridades demais, está querendo agradar coisas demais. Não dá para abraçar o mundo inteiro, não. Quem vive dessa forma, preocupada, ou correndo atrás de sonhos que o mundo vende, também vai experimentar uma vida infrutífera. Não fala que morreu, mas também nunca reproduziu, nunca teve fruto, porque está sufocado. Quantas vezes eu me sinto assim, sufocado. Eu falo para vocês, essa semana nós vamos caprichar no esvaziar. Não é para ler o texto bíblico antes de conseguir paz. Quando a gente fala que é para fazer assim, como é que é a semana de vocês? Como é que o devocional flui, né? 1 hora, que delícia. Que monte de preocupação, a perna não para de balançar, você está lá meditando, comendo a unha, né? Aí você pensa, meu Deus, não estou em paz. Que loucura, coração ocupado não desenvolve, cheio, infrutífero. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. O que eu posso fazer? Mais uma vez, isso requer de mim uma atitude, eu preciso crer. Eu preciso tomar uma atitude baseada naquilo que eu creio na fé. Por exemplo, nós conhecemos Filipenses, capítulo 2, que diz, não andeis ansiosos. A respeito do quê? De qualquer coisa, de nada. Por quê? Porque você pode e deve apresentar a Deus suas ansiedades, suas petições através da oração, da súplica, das ações de graça, que mais? E o que você recebe no lugar das ansiedades? Ninguém sabe. Oxe, aí desanima. É 2, não, é 4? Obrigado. O que você recebe? Não, o descanso é lá de Mateus 13, né? Nós estamos falando de Paulo. O que ele fala? E antes faça conhecer diante de Deus vossas ansiedades, através da súplica, oração, com ações de graça, e fala alto, homem, coisa. Você sabe de cor desde que tinha 7 anos, claro que pode. A paz de Cristo, que excede o entendimento, ela não tem lógica, ela não tem cabimento. Essa paz vai guardar o seu coração e a sua mente. Ou seja, a confusão pode continuar lá fora, mas quando eu entrego as minhas ansiedades, eu recebo paz. Eu preciso crer nisso. Se eu não crer nisso, eu não entrego. Aí eu não consigo meditar, aí eu não consigo orar, aí eu não consigo ser marido, não consigo ser esposo, não consigo ser nada. Mas se eu creio nisso, eu entrego e recebo a paz. Aí pronto, agora tudo começa, o reino de Deus em primeiro lugar. Seu coração pode ser duro, raso e ocupado ao mesmo tempo. Eu sei que Jesus falou aquele, mas eu tenho experiência própria que às vezes meu coração é duro, é raso e ocupado. E eu preciso lutar contra ele, porque é minha responsabilidade que isso deixe de existir na minha vida. Eu não posso falar para Deus, Deus, tira isso de mim.
Porque Ele já me deu a oportunidade através do Evangelho. Ele falou comigo. Eu estou tendo o privilégio de ouvir coisas que outras pessoas desejaram ouvir e não ouviram. Desejaram ver e não viram. Nós não lemos isso hoje? Eu tive essa oportunidade, está diante de mim. Agora eu preciso fazer aquilo que é o meu papel. Jesus disse, vinde a mim. Não significa, então, que outra pessoa pode ir no meu lugar. Só eu posso levantar e ir. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Quer dizer que alguém vai ter que abrir essa porta. Quem? Eu. Tem certas coisas, meus queridos, que não adianta você ficar pensando, será que ninguém vai ver? Será que ninguém vai me ajudar? Ninguém pode tomar essa decisão no seu lugar. Ninguém pode tomar essa atitude nesse seu lugar. Ninguém pode crer no seu lugar. Agora, ouça o que eu digo para você. É para você, sim. E você precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer. Eu estou sendo claro, meu papel é ser claro, o seu papel é fazer uma escolha, é tomar uma atitude. O verdadeiro discípulo de Jesus, que multiplica 30, 60, falta dedo, 100 por 1, é aquele que ouve a palavra e entende. E porque entende, pratica. Né? Quem não entende, não pratica também. Ouve e entende. O resultado é garantido. Porque o Evangelho é poderoso. Mas eu preciso receber e crer nessa palavra. Tomar essas atitudes. Trabalhar no meu coração com a ajuda de Deus. Bom, já passei da hora. Estava muito empolgado, porque a nossa conversa lá no grupo foi muito empolgante. Vocês me perdoem. Mas vamos lá. Texto para memorizar. Mateus 13, versículo 23. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é essa pessoa? Leandro, só nós estamos com fé aqui, cara. Eu sou essa pessoa. Vocês estão olhando para ela. Agora eu pergunto, eu estou olhando para essa pessoa também? Amém? Eu estou olhando para essa pessoa que crê, vai entender porque quer entender, vai abrir a porta do seu coração, vai tomar as atitudes necessárias para multiplicar 30, 60, 100 por 1. Será que estou olhando para elas? Deixa eu ver se eu estou olhando aqui. Amém, amém, amém. Que assim seja. Eu vou te dar uma tarefa. Isso aqui não é simples, isso demanda muitas atitudes disciplinadas e repetidas durante a sua vida daqui em diante. A tarefa da semana é estudar o quadro que está na sua folhinha, com as indisposições do coração ao desenvolvimento, identificar quais você percebe na sua vida. Por exemplo, meu coração é duro, por quê? Porque eu ouço e eu tenho preguiça de perguntar. O que você vai fazer em relação a isso? É a segunda tarefa. A partir de agora, quando eu não ouvir, eu vou encher o saco de alguém até essa pessoa me ajudar a entender. Entendeu? Eu vou ler, eu vou ouvir, eu não gosto de ler, então eu vou ouvir, eu vou assistir. Hoje tem YouTube, hoje tem podcast, tem áudio, tem MP3. Você não tem desculpa, meu querido. Eu não consigo ler que minha visão está ruim. Seu ouvido está bom ainda? Então pronto, já serve. Identifica, tem esse problema, faz que nem eu. Agora, se eu gostei de um livro, é 3 vezes que eu vou ler, no mínimo. Se eu não gostei, não achei legal, beleza, não preciso nem terminar de ler. Mas se eu vi que é importante, 3 vezes no mínimo eu vou ler. Beleza? Meu coração é raso. Nossa, isso aí é um defeito que eu tenho. Pastor, mas é tudo, para tudo. Eu decido que eu vou arrumar a despensa, eu paro no meio. Eu decido que eu vou arrumar o guarda-roupa, eu paro na segunda porta. Eu tenho um problema. Então, meu querido, enfrenta esse problema, porque esse problema também te afeta na vida espiritual. Ora, luta, busca ajuda, se compromete com alguém, né? Falando, eu tenho um problema que eu quero compartilhar com você, eu quero que você me cobre. Ok? Dá seus pulos, inventa um plano, faz alguma coisa, mas acredite que é possível mudar isso. Porque se você não acreditar que é possível, você vai falar, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, e aí já está definido o seu futuro também, não tem o que fazer. Né? Agora, se você acreditar, o futuro é seu. Né? Vamos lá. Vai avaliar o terceiro. Deus, como é que está meu coração hoje? Está bagunçado? Está cheio de preocupação? O que você vai fazer em relação a isso? Né?
que você pode fazer em relação ao dinheiro? É você que comanda isso? Em relação à política, em relação à sociedade, em relação ao marido? O que é sua responsabilidade de verdade? E o que não é? E aí abre mão do que não é. Faz um plano para desocupar o coração. Outra dica que eu dou, pega a parte do seu dia onde você está melhor, dá para Deus. Se você acorda vazio, então dá esse momento para Deus, o primeiro momento. Se a sua manhã é uma complicação que nem a minha, né, eu já acordo tendo que correr porque a mulher já está falando, vamos, não vai atrasar. Mas esse não é o melhor momento para dar para Deus. Então eu dou outro momento, aquele que ninguém me enche as paciências, eu posso concentrar-me para adorar, para orar, para ler. É dele. É a primícia dele. Sei lá, cada um cria seu plano, busca dica. O que você faz, fulano? O que você faz, Beltrano? Essa é a tarefa. Além disso, tem texto para a gente estudar durante a semana, e eu espero que vocês levem isso muito a sério, porque eu quero ver muita gente frutificando, igual o meu tomatinho lá em casa. Amém? Eu espremi um tomatinho, eu estou contando mais de 30 no meu pezinho, tudo verdinho. Um só, já virando mais de 30. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, essa parábola é impressionante, a profundidade dela. O ensinamento de Jesus demonstrando o tipo de ouvinte que estava ali ao seu redor, como que as pessoas ouviam, não entendiam e tocavam a sua vida como se tivesse ouvido qualquer outro barulho. Em compensação, os discípulos vieram curiosos, interessados, querendo entender, e eles experimentaram a transformação e a mudança. Deus, nós não queremos nada com esse tipo de coração duro, raso ou ocupado, nós queremos um coração fértil. E nós sabemos, ó Deus, que o nosso coração é uma área onde nós temos, sim, alcance. Nós, pela fé, podemos crer em mudanças, podemos crer que o Senhor opera pelo Teu Espírito Santo na nossa vida e não nos dá um espírito de covardia, mas de poder, de equilíbrio, né, de amor por Tuas coisas. É isso que nós queremos ter coragem e a vontade de tomar uma atitude diferente daqui em diante. Nós queremos ser como os 12 que vieram conversar, que vieram atrás, que questionaram e perguntaram e por fim entenderam. Nos ajuda a vencer todas as lutas, todas as limitações e fraquezas, e especialmente, ó Deus, a desmascarar todas as mentiras que o diabo conta para nós e que nós mesmos contamos a respeito de nós mesmos. Nós queremos destronar essas mentiras e começar a acreditar naquilo que o Senhor diz. E o que o Senhor diz é que qualquer um que está cansado e que ouvir a Tua voz pode levantar, vir e encontrar descanso. Qualquer um que ouvir a Tua voz e a Tua batida na porta pode abrir e o Senhor vai entrar e vai fazer uma festa. Qualquer um que quiser ser seu discípulo pode sim negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e te seguir. Qualquer um pode morrer para si, para poder viver para o Senhor. É o que nós queremos. Queremos crer nisso e viver nisso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.